Alô pessoal, chegou a hora de falar da teoria das quatro causas. Para mim, é das melhores teorias de Platão. Foi dessas quatro causas que eu creio que o Olavo tenha tirado a teoria das 12 personalidades, e eu tirei a teoria das quatro evoluções do filósofo, né? Evoluções que determinam se uma pessoa se tornou ou não um filósofo, né? Filósofa, o filósofo, e muito interessante, muitíssimo interessante, inclusive essa teoria das quatro causas, que é a teoria que mais refuta o aborto. Eu tendo que, dentro da instituição, tendo agora que defender o aborto por extrema pressão da conclusão aí do curso lá da instituição. Então, lógico que eu não vou falar o nome, mas e que me fez voltar ainda mais para a teoria das quatro causas, que provam que de fato essas quatro causas, né, que vai dar origem depois à teoria do ato potência, que é essa teoria que diz, né, das coisas que são e as coisas que tornam-se e depois elas que evoluem, né? E é muito o que a gente já viu até agora, né? Então, aquela semente que é semente em ato e em potência, ela é uma muda em ato e em potência, ela é uma árvore infrutífera, infrutífera em ato, mas em potência é uma árvore frutífera, e assim por diante, né, da árvore para uma cadeira, da cadeira para uma outra forma, seja ela qual for, e depois e até chegar à sua exaustão, né, e terminar como adubo. Então as coisas se transformando, ora Parmênides, ora Heráclito no controle da situação. Então, vamos aqui, então, eu vou ler aqui também, senão aí eu paro e falo, senão eu vou... Nas páginas, tá. Foi apresentada a teoria aristotélica dos princípios indissociáveis: matéria, características peculiares dos seres vivos, a forma, características essenciais dos seres vivos. É preciso ressaltar, no entanto, que a ideia de forma concebida pelo filósofo não se limita a características aparentes, ou seja, um conjunto de elementos que distingue, por exemplo, um pássaro com asas de um peixe com escamas. A forma aristotélica também pode ser definida pela maneira com que o ser vivo se comporta. Isso se aproxima de um campo de estudo que foi bastante investigado pelo pensador grego, a ética. A escultura em foco. Então eu vou ver aqui e dar uns exemplos dessa teoria das quatro causas, que é uma teoria muito interessante. Então basicamente, a causa material, a causa formal, a causa eficaz e a causa final. Então, cabe aí a causa material. Eu vou ler aqui e depois eu acrescento, tá? É uma escultura, é uma escultura, um exemplo, né? Porque é feita de mármore. Pode ser de mármore, pode ser de madeira, de ferro, não importa. Então, se trata da matéria, de fato, né? Causa material, o próprio nome já diz. A matéria em que essa escultura, o que identifica a escultura? Porque ela tem uma matéria, ou seja, ela pode ser de gelo, ela pode ser de madeira, pode ser de areia, pode ser de qualquer coisa, que diz propriamente da madeira, da matéria mesmo. Se ela tem a matéria, então uma das formas de identificar essa coisa, né, ou essa escultura, é através da identificação da sua matéria, né? Então, sendo areia eu não posso soldar, sendo metal eu posso soldar também de outras formas, sendo madeira, metal, colando e tal. Mas o mármore é um tipo de material do qual as esculturas são feitas. Além do mármore, todas essas aí que eu citei e outras tantas, né? Assim como o bronze, a argila ou madeira, entre outros. Essa causa examina a matéria. Então seria aí o que dá sustento, né? A sustentação da própria estrutura, né? E por isso a sua matéria sendo a sua sustentação frágil ou antifrágil. Outra causa é a formal, e aí ela vai variar também, vamos ler. Com certeza a escultura, porque, com certeza é a escultura, um exemplo do cara aqui, né? Porque reproduz a silhueta de uma mulher, esculturas de figuras femininas são usuais. Então lembrando que essa escultura pode ser de qualquer forma, né? E por isso causa formal. Então já tem do que ela é feito e qual é o formato dela, se é esférico, se é triangular, se é, entendeu? Aquelas formas que a gente aprende aí nas nossas aulas aí nossas aulas apropriadas, né? As aulas
geometria, né? Geralmente geometria. E aí, à medida que você se aprofunda nos estudos, você vai sabendo mais detalhes sobre essa questão da forma, ou seja, sei lá, a forma de um triângulo precisa ter 3 lados, e aí por diante, um quadrado, 4 lados, e aí você cada vez mais avança mais no estudo dessa forma, né? Então, vou continuar aqui também no livro. Então, de uma mulher, essa causa analisa a forma no sentido de essência do objeto. Não, eu estou falando essência aqui, mas eu vou discordar do cara do livro aqui. Não é essência. Compõe a estrutura, participa da estrutura da essência, sabe? Mas essa forma ela é acidente ainda, porque ela pode ser diferente, ela pode ser modificada, ela não é fixa, vamos dizer assim. Assim como a matéria ela pode ser diversificada, a forma também ela pode ser diversificada. Agora, a causa eficaz é realmente uma escultura, porque foi concebida por um artista especializado em produção de formas plásticas com volumes e relevos. Um escultor, a causa eficaz, determina como algo é levado a existir. Então, sei lá, pode ser um exemplo tolo, né? Mas vou dar um exemplo da minha cabeça aqui. A causa eficaz sei lá, dos nossos filhos, por exemplo, das crianças dos nossos filhos, somos nós, porque o que leva alguma coisa a existir. No caso aqui é o escultor, né, aquele que trabalha, ou seja, que faz com que, quando você cria um personagem de um livro, você é a causa eficaz daquele livro, sabe? Quando você desenvolve aí uma vacina, você é a causa eficaz da existência daquela vacina, que vai trabalhar de forma eficaz para a redução do problema, no caso, né? Não sei se esse é um bom exemplo, mas em síntese é aquele que leva a outra coisa a existir, né? Aquele que participa então, até então, na material e na formal, diz respeito à coisa. Na causa eficaz, está fora da coisa, né? Ou seja, aquilo que torna possível a coisa, né? Então, sei lá, será que seria, por exemplo, a causa eficaz tanto o agricultor como o passarinho que joga a semente lá, e aí tem a causa eficaz também do meio, né? O meio que faz uma certa temperatura, com uma certa quantidade de chuva, ou o próprio mesmo trabalhador agricultor lá. Mas eu acho que o acaso também não poderia ser uma causa eficaz, né? Porque não seria tão eficaz assim, né? Então, sei lá, eficaz porque chegou a concretizar, então aquele que houve um cuidado, né? Então, talvez uma semente ao relento, uma semente sem ajuda contínua de alguém que trabalhou, aquele igual no exemplo aqui, não seria tão eficaz assim, né? Então poderia se chamar de causa eficaz, sei lá, eu acredito nisso. E por último, a causa final, que seria a finalidade das coisas, né? Uma cadeira, qual que é a finalidade dela? Sei lá, muitas finalidades, mas entre outras coisas é descansar, dar suporte de descanso, acomodar, descansar, de certa forma promover um conforto, assim como um travesseiro, assim como a própria vacina também, que eu cheguei a citar e tal. E antigamente, mas as coisas mudam de acordo com o tempo, né? Só a causa final, né? A causa final da sombra, né? A causa final de uma árvore para uma criança naquela época era proporcionar, além de sombra e alimento, era proporcionar também diversão, né? A gente se divertia bastante, né, nas árvores, que ela, ao longo dos anos, ela perdeu essa propriedade, essa qualidade de promover a diversão da galera. Hoje em dia ninguém liga para a árvore, a não ser que tenha necessidade de sombras, a não ser que seja necessidade, né? Então ele termina aqui, então vamos lá, vamos ler só para, de fato, a escultura, porque está decorando a casa de uma pessoa, e essa função das esculturas, enfeitar, impactar a vida de alguém com a arte, beleza, sensibilidade. Então, a finalidade última da coisa, né? Igual a escultura, de fato, né? Causar ali beleza no ambiente. A causa final determina o propósito de algo. Bom, a causa final para um cristão de verdade é fazer a vontade de Deus. Então, por aí vai. A causa final, quarta causa das teorias, é aquela que está conectada com a questão ética, uma vez que a finalidade de algo carrega valores como o bom, o bem, o mal com U, o mal com L, né? Assim, a causa final de uma pessoa que vive em sociedade será considerada positiva se essa pessoa cumprir objetivos
e aproximarem da virtude moral. Para Aristóteles, trata-se de um nível mais elevado de sabedoria. O bem, agora abre aspas, né? O bem para o homem vem a ser o exercício ativo das faculdades da alma em conformidade com a excelência. E fecha aspas para Aristóteles. Então é isso aí, acho que já foi suficiente também, mesmo que seja curto, não foi nada desinteressante, muito pelo contrário, né? mais enxuta essa ideia das causas, de todos ainda talvez uma das mais simples, mas muito relevante para ajudar a estrutura de outras teorias aí, tá? Forte abraço, é isso aí.